Deputado, muito obrigado aí pela presença aqui no Terça Livre, e eu queria saber como é que o senhor recebeu essa notícia, né? Uma notícia ruim aí para o cidadão do Rio de Janeiro, que ontem, né, certamente comemorou aquela decisão do desembargador, uma decisão ali muito bem fundamentada, como foi dito aqui pelos nossos analistas do Terça Livre. Boa noite, Cássio, boa noite, Alan, boa noite a todos aqueles que nos ouvem agora através desse belo programa que é o Terça Livre. Eu recebi essa notícia hoje, como a maioria dos cidadãos do Rio de Janeiro, com muita decepção, com muita frustração, mas sem perder a esperança em dias melhores, e tenho a certeza de que nada está perdido. Nós continuaremos lutando, uma vez que o combate que estamos combatendo é muito importante e a nossa luta ela é fundamental para que tenhamos liberdade e para que deixemos um legado para as próximas gerações. Eu não tenho a menor dúvida que, diante das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito Eduardo Paes ele pode sim legislar sobre essa matéria, ainda que eu não concorde. Agora, a minha dúvida paira justamente sobre se o prefeito Eduardo Paes ele tem permissão da Constituição, permissão do STF para maltratar os cidadãos do Rio de Janeiro, para oprimir o povo do Rio de Janeiro. Talvez essa seja a questão fundamental a ser analisada. Porque o que o prefeito Eduardo Paes está fazendo é oprimir, é maltratar. E no que diz respeito à decisão brilhante, à decisão magistral do desembargador Paulo Rangel, e chama a atenção que antes da decisão do desembargador Paulo Rangel, a desembargadora Marília de Castro Neves também já tinha dado uma decisão magistral e brilhante, mas focando nessa última liminar concedida pelo desembargador Paulo Rangel, é muito mais do que uma decisão. O desembargador Paulo Rangel, de maneira corajosa, quase que profética, ele faz um alerta à sociedade. Ele diz que a nossa democracia está ameaçada por esses decretos de alguns prefeitos tiranetes. Isso é muito sério. Muito obrigado, Alan. Então, dando continuidade, nós precisamos analisar a decisão do desembargador Paulo Rangel de maneira muito detida, com muito cuidado, porque é uma aula, uma verdadeira aula jurídica, histórica e também filosófica. Então, essa decisão, ela precisa que nós a analisemos, porque é um grande alerta, não só à população do Rio de Janeiro, mas como a todos os brasileiros, para todos os brasileiros, para todo o povo. Existe, Alan, uma ADI 6586, que eu gostaria de ler, porque o STF, neste acórdão, aborda a questão da vacinação. Então, no item 2, diz o seguinte, eu peço a máxima atenção de todos agora. A obrigatoriedade da vacinação, a que se refere à legislação sanitária brasileira, não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa, no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. Isso aqui é o STF que está dizendo, não sou eu. Mas continua o STF. Isso aqui já bastaria para fundamentar a decisão do desembargador Paulo Rangel
a decisão da desembargadora Marília de Castro Neves e todas as nossas lutas por liberdade. Somente este parágrafo que eu li já bastaria. Mas o acórdão diz mais. O acórdão do STF diz mais. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário. O STF está reconhecendo a nossa liberdade. Liberdade que o prefeito Eduardo Paes não reconheceu. Olha só que questão interessante para ser debatida. O STF diz, olha, eu respeito a liberdade dele. Pois bem, continua. Podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei. Senhores, decreto não é lei. O STF até diz, olha, até pode ter algumas restrições, algumas determinações, contanto que estejam previstas em lei. Mas olha o que vem depois disso. Ou dela decorrente, falando das leis. Atenção agora. Diz o STF, tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 2, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Os decretos de Eduardo Paes, eles não estão respeitando a dignidade das pessoas, eles não estão respeitando os direitos humanos mais fundamentais, como, por exemplo, o direito de um ser humano fazer uma cirurgia eletiva, mesmo não estando vacinado. O direito humano básico de que uma pessoa possa receber da prefeitura um auxílio, como é o Bolsa Família Carioca, que está entre R$ 80 e R$ 100. Meu Deus, uma pessoa para receber este benefício, ela tem que ser paupérrima, R$ 80 ou R$ 100 por mês. Mas para uma pessoa necessitada, isso é tudo. Uma pessoa, para receber tal benefício, ela tem que estar numa pobreza extrema. E o prefeito proibiu pessoas pobres não vacinadas de receberem este auxílio. Será que isso não fere os direitos humanos? Será que isso não fere a dignidade da pessoa? Evidentemente que fere. E evidentemente, então, que esses decretos, eles são imorais, eles são ilegais e eles são inconstitucionais. E é isso que o desembargador Paulo Rangel está dizendo de maneira brilhante. Deputado, tem uma outra coisa. Desculpa, por deputado. Favor. Tem por um favor, detalhe, continue. um detalhe que você está salientando aqui agora. Não é lei. Eu acho que está todo mundo falando, o tempo todo as pessoas estão mencionando isso. Eu, inclusive, cheguei a publicar no Twitter o tamanho dessa insanidade, dessa loucura toda. Fala-se tanto em respeitar o Estado democrático de direito. Ou seja, democrático porque o povo é quem vai dar poderes a quem vai ocupar o poder executivo, legislativo e judiciário. Né? E ele é Estado de direito exatamente porque ele tem lei. Ele tem um papel escrito onde todo mundo tem que seguir. Não é decreto, é uma lei. Então, nós temos a Constituição, nós temos as leis federais, nós temos as leis estaduais e nós temos as leis municipais. Um prefeito, quando ele age contra as leis municipais, ele pode ser cassado pelo poder... Vou pedir só para a equipe mutar ali, que senão eu vou ficar ouvindo o retorno do Gualberto, desculpa. Mas o prefeito que vai contra a lei municipal, ele pode ser cassado. Se ele não cumprir com as regras estabelecidas pelo Poder Legislativo Municipal, ele pode ser cassado. Se o governador fizer algo contra o que foi estabelecido, contra aquilo que foi limitado de poder para ele,
ele também será cassado. Isso aconteceu com o Wilson Witzel recentemente. Aí agora nós temos um prefeito, né, emitindo ali então um decreto, que é uma ordem executiva de poder municipal, e que, de repente, né, todo mundo viu ali, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O Carlos Bolsonaro está com um projeto, né, para poder declarar inconstitucional o decreto, e ele, como vereador, está fazendo ali o trabalho dele, né, o vereador Carlos Bolsonaro. Você, como deputado estadual, assim como a Cristonieto, como deputada federal, tentando lutar contra essa tirania ao redor de uma das maiores cidades do Brasil, segunda maior cidade do país, a cidade mais visitada turisticamente, é um polo cultural, religioso do Brasil, que é o Rio de Janeiro, de extrema importância, já foi capital do Império, inclusive até capital dessa porca república, né, que nós temos. Então, assim, o que nós estamos lutando aqui? Primeiro, para esclarecer as pessoas que nós não estamos falando de lei, ou seja, algo que é discutido numa comissão constitucional, seja municipal, estadual ou federal, algo que vai a plenário, que os deputados ou vereadores, deputados estaduais ou federais vão acabar votando. Não, isso aqui é uma... Desculpa, gente. É uma merda que saiu dos miolos do prefeito. Isso saiu da cabeça dele. Ele simplesmente evacuou. Ele teve uma diarreia mental e botou lá no decreto. Não é lei. Isso precisa ser esclarecido. Desculpa interrompê-lo, mas isso que você falou, talvez as pessoas possam pensar assim. Pode dar aquela confusão. Gente, decreto não é lei. Decreto não é lei. Se possível, colocar isso o tempo todo, sabe? Em ônibus, no carro, camisa. Decreto não é lei. Decreto não é lei. E ponto final. O que nós estamos aqui é lutando contra um decreto tirânico que está tirando a liberdade das pessoas por completo. E que depois pode se espalhar por outras prefeituras, se ninguém fizer nada. E, de repente, você consegue uma solução jurídica para exatamente ter essa questão de pesos e contrapesos. E aí vem a Suprema Corte e toma essa decisão. Pode continuar, deputado. Eu só queria realmente salientar esse aspecto. Decreto não é lei. Bom, Alan, você falou tudo, né? O STF deu permissão para o prefeito tomar as decisões. Mas, conforme vocês acabaram de ouvir, porque eu li literalmente o que está na ADI, o STF, ao mesmo tempo, cria algumas regras e diz, prefeito, o senhor pode até tomar algumas decisões, contanto que essas decisões estejam estritamente dentro desse contexto que eu, STF, estou apresentando. Os decretos do prefeito Eduardo Paes não cumprem nenhum, olha, veja bem, nenhum desses requisitos. Os decretos do prefeito Eduardo Paes não trazem embasamento científico nenhum. Isso é muito grave. Diante disso, o desembargador Paulo Rangel, então, a quem eu passo a ler alguns trechos da sua preciosa decisão, diz: a questão é a possibilidade ou não de um decreto municipal impedir a circulação de pessoas pelas ruas e estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. Então, de cara, o desembargador está dizendo: aqui não é o melhor lugar para nós discutirmos problemas científicos. Eu não irei enveredar, porque não acho razoável, tecnicamente razoável, discutir no Tribunal de Justiça questões que a ciência, que os cientistas ainda estão debatendo. Alguns estão sendo silenciados. Mas para que seja verdadeira ciência, se faz necessário que haja um amplo debate. E esse amplo debate não está acontecendo. Então, o desembargador está dizendo, olha, eu vou tratar aqui sobre a possibilidade de um decreto municipal proibir o acesso de cidadãos
a determinados locais. E aí ele continua citando quais seriam esses locais. Academias, eventos, shoppings, cinemas, teatros, lojas, piscinas e outros estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro, salvo se possuírem o chamado passaporte da vacina ou passaporte sanitário. Já disse em outra oportunidade, e aqui repito, disse o desembargador, o decreto divide a sociedade em dois tipos, os vacinados e os não vacinados, impedindo os não vacinados de circularem livremente pelos locais em que cita do município do Rio de Janeiro com grave violação à liberdade de locomoção. Grave violação à liberdade de locomoção. O prefeito está dizendo quem vai andar ou não pelas ruas. Somente os vacinados. E os não vacinados? Estes não podem circular pela cidade. Estão com sua liberdade de locomoção cerceada. Ou seja, o prefeito está dizendo que eu sou pior do que um criminoso, porque os piores criminosos têm as famosas saidinhas de Natal, Ano Novo, Carnaval, até mesmo os que matam os pais podem sair nos dias das mães, no dia dos pais, mas nós, que ainda não estamos vacinados, não podemos transitar tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro. Nós, cidadãos honestos, que nunca cometemos crime nenhum, que pagamos nossos impostos, estamos impedidos por força de um decreto que não cumpre os requisitos que o STF diz que precisa cumprir. Nós estamos tendo a nossa liberdade cerceada. Pois bem, e aí continua o desembargador Paulo Rangel. Estão marcados, nós, né, não vacinados, estamos marcados, rotulados, presos em nossas residências. E por mais incrível que pareça tudo isso, através de um decreto. A hipocrisia chega a tal ponto de não se perceber que o transporte público, BRT, anda lotado de gente. Metrô, barcas, ônibus, idem. Se no passado existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados, através do ferrete ou ferro em brasas, hoje é a carteira da vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as práticas abusivas, ilegais e retrógradas são as mesmas. O que muda são os personagens e o tempo. A carteira de vacinação é um ato que estigmatiza as pessoas, criando uma marca depreciativa e impedindo-as de circularem pelas ruas livremente, com nítido objetivo de controle social. Meu Deus do céu! Que coragem! Irmãos, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, muito respeitado, ele está dizendo que o objetivo disso tudo não é o nosso bem-estar, não é a nossa saúde, é controle social. Por isso que no início eu dizia, é muito mais do que uma decisão, é uma aula magistral também mas é um grave alerta. A nossa democracia está ameaçada por causa de decretos como esse do tiranete Eduardo Paes. Mas continuo já caminhando para a leitura, para o fim das leituras, porque esta decisão precisa ser lida integralmente. Bom, e ele diz, o propósito é criar uma regra não admitida juridicamente, mas que visa marcar o indivíduo constituindo uma meta-regra que está associada ao estigma do não vacinado. É uma ditadura sanitária. Vejam só, o desembargador diz, é uma ditadura sanitária. Ele não está nem dizendo que parece ser. Ele não está dizendo que nós estamos caminhando para isso. Ele está sendo categórico, meus irmãos.
É uma ditadura sanitária. Ponto. O decreto quer controlar as pessoas e dizer tiranicamente quem anda e quem não anda pelas ruas da cidade. Pois bem, os judeus também foram perseguidos. Ele vai dizendo, agora ele faz uma abordagem histórica perfeita, e aí ele chega no ponto em que toca de forma muito respeitosa nos judeus, e diz: os judeus também foram perseguidos, os negros escravizados, tudo pelo medo que se incutia na mente das pessoas da época, tratando essas pessoas como incapazes, perigosas e nocivas à sociedade. Quem não está vacinado está sendo tratado de forma semelhante. E eles ainda dizem que é para o nosso bem, é pela nossa saúde, é para nos preservar, é para combater o vírus. Mentira! Não é. E o desembargador vai chegar nesse ponto. Diz ele, eu estou pulando, tá? Alguns trechos. Todo ditador quer controlar a sociedade e sempre usa um discurso bondoso para cercear sua liberdade de locomoção. Olha só. O próximo passo no Brasil é insuflar os vacinados a denunciar e reagir contra os não vacinados, acusando-os de serem vetores de transmissão do vírus. Mas não esqueçam que vacinados também estão contraindo a doença. Bom, vou dar um salto, mais um. Claro que odiernamente, diz o desembargador Paulo Rangel, o motivo é eleitoral e político. Politizaram o vírus, transformaram ele no que há de mais nocivo no Estado, moeda de troca eleitoral. Lamentável. Enquanto isso, as pessoas morrem. Triste, muito triste, é muito triste mesmo. O prefeito transformou o vírus numa moeda de troca eleitoral. Ele deveria estar preocupado em abrir mais leitos, ele deveria estar preocupado em ver como estão os CTIs, as UTIs, ele deveria estar preocupado em dar melhores condições de vida para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para os médicos, para o pessoal do setor administrativo dos hospitais. Ele deveria estar preocupado em saber como que os cidadãos estão sendo tratados, como os médicos estão trabalhando no limite ou não, se estão com salário em dia, se estão recebendo adequadamente, se estão com equipamentos, com insumos. Era isso que um prefeito deveria estar preocupado neste momento de pandemia. Mas não. O prefeito está pensando no carnaval. Ele está preocupado com o carnaval. Ele está preocupado com festas. Perfeito. E não com a saúde do seu povo, Cássio. E isso é doloroso. Isso é doloroso, porque a nossa liberdade está sendo cerceada por meio desses decretos que não têm o bem do povo como principal motivo deles. Não tem. Tá? Deputado. Então, eu sei que o tempo já urge, eu gostaria de deixar essa mensagem. Eu não estou, claro, talvez ainda volte, mas fico alerta. Senhores, não é para o nosso bem isso que está acontecendo. E nós temos recebido apoio de muitos vacinados, Cássio, que não concordam com essas medidas ditatoriais, lamentáveis do prefeito Eduardo Paes. Perfeito, deputado. Quero agradecer muito aqui a sua participação mais uma vez, parabenizá-lo pela atuação aí também, junto com a deputada federal Cris Tonieto, né? A gente tem acompanhado aí toda essa movimentação de vocês em defesa aí do cidadão do Rio de Janeiro. Nós agradecemos muito aí pela participação e pelos esclarecimentos aqui, trazendo mais informações para as pessoas, e vamos esperar nos próximos dias, né, que quem sabe essa situação se reverta. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Caio. Eu quero dizer que essa decisão de hoje não atingiu a liminar da ação direta de constitucionalidade que preservou os empregos dos trabalhadores municipais
Quero dizer também que essa decisão do STF não atinge a ação direta de inconstitucionalidade que eu, a deputada federal Cristiane ingressamos no TJ do Rio e que ainda estão aguardando a decisão para que a liminar seja favorável ou não. Não atinge. Então, a esperança continua e nós vamos continuar combatendo esse bom combate, sem dúvida alguma.